Convido agora a nossa vice-presidente Maria Clara Castelhões para discorrer uma conversa que teve com o Dr. Daniel Dilling, representante da LAM Foundation, com o tema O que existe e o que está por vir no diagnóstico do tratamento da LAM. Por favor, Maria Clara. Bom, novamente, bom dia a todos, bem-vindos. Muito obrigada por ter atendido o nosso chamado. Vou ser bastante sucinta, né, mas não poderei deixar de agradecer a Rivane as palavras que ela, das quais ela se utilizou para se mencionar a mim, né, a minha pessoa, e realmente o que ela disse é verdade, né? Nós somos um conselho, nós funcionamos juntas. Quando uma não está bem disposta ou não tem condições de fazer alguma coisa, vem uma outra, qualquer uma, e cobre a atividade que tem que ser feita e faz o que tem que ser feito. E eu digo sempre, assim como eu dou muito de mim para a Alhambra, vocês também, individualmente, e a Alhambra como um todo, doa muito para mim, eu me alimento muito de do carinho, da atenção e das trocas que a gente realiza, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Então, vamos passar diretamente agora para a apresentação da entrevista. Essa entrevista foi feita por mim, em inglês. Eu peço desculpas, estava muito nervosa no dia da entrevista. Foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista em língua inglesa com um médico, né? E também não tive tempo de ir e vir. A ideia era gravar as perguntas, e, se houvesse algum problema, voltar e depois mandar tudo gravadinho, corrigido, para o professor, para ele responder para o médico, mas isso não pôde ser feito, foi feito ao vivo, sem idas e vindas, né? Então, cometi muitos erros que eu jamais permitiria que os meus alunos cometessem, né? E eu espero que quem entenda, né, de língua inglesa, me desculpem, né, as pessoas, os erros e os deslizes, né? Mas tudo vem da novidade, do inusitado e do nervosismo. Good morning, everybody. It is a pleasure to have you with us today. As the Vice President of the Association of Brazilian Lymphangiomyomatosis Patients, Alhambra, I would like to start this interview with Dr. Daniel Dilling by thanking him for accepting our invitation to open our 10th meeting. As a LAM patient myself, I am genuinely impressed and thankful by what Dr. Dilling has been doing throughout his career to improve the well-being of LAM patients. Before detailing some of Dr. Dilling's achievements and activities, I would like to express on behalf of Alhambra's Board of Directors our gratitude to the LAM Foundation, and especially to its CEO, Susan Sherman, for their consistent support and care. They have spared no effort in addressing the needs and demands of Alhambra and the Brazilian LAM patients. Dr. Daniel Dilling, MD, is a professor of medicine in the Division of Pulmonary and Critical Care at the Stritch School of Medicine of Loyola University, Chicago. Since 2010, he has been the director of the LAM Clinic at his hospital, where he currently oversees the care of approximately 140 patients, 140 LAM patients. He also serves as the director of Loyola's Interstitial Lung Disease Program and holds the role of medical director of their lung transplant program. In addition, he conducts clinical outcomes research in interstitial lung disease in LAM and in lung transplant, and serves as the site investigator for numerous sponsored or collaborative clinical trials related to these conditions. In 2017, he generously volunteered to become the medical director of the LAM Foundation Circle of Hope, a transplant support group where he assists patients by answering their questions about transplantation and regularly participates in support group meetings for patients from all over the globe. In 2019, he joined the board of directors of the LAM Foundation.
Earlier in 2023, alongside a junior colleague, Dr. Dilling published a review article in the Journal of Heart and Lung Transplantation entitled Lung Transplantation and Lymphangioliomyomatosis. This article is aimed at dispelling these misconceptions and providing clarity on the best treatment practices for LAM patients seeking or recovering from lung transplants. More recently, Dr. Dilling has assumed the role of interim director of the LAM Clinic Network, a network comprising over 70 clinics serving LAM patients around the world. One of these clinics is the LAM clinic at the Hospital das Clínicas here in São Paulo, led by Dr. Carlos Carvalho and by Dr. Bruno Baldi. Today, Dr. Dilling is here to help us gain insight into the current practices regarding the diagnosis and treatment of LAM, and we are very delighted to welcome him to the meeting. If there is anything, Dr. Dilling, anything else you believe is important for us to know about you, please feel free to do so. Well, thank you for that kind introduction. I'm really happy to be here with you at the meeting. I am a lifelong Chicagoan, and I invite everybody to come to Chicago someday to enjoy, as I do, all of the wonderful cultural opportunities and food and sports and architecture. It has a really important architecture history, and to embrace the great city of Chicago. I wish I could be there with you. I would love to, but it's a very long trip, and I thank you for this invitation. And I also wish I could speak in Portuguese and do this interview in Portuguese, pero puedo hablar en español, pero no en portugués, así que lo siento. Very good. Absolutely someday. You're very right to be so proud of Chicago. I know the city already, and I hope someday you can come to Brazil and we can have a more personal interaction. It's going to be a very great pleasure to have you here with us someday. Okay? Yes. Okay. So let's proceed then to our interview, to which we gave the title Diagnosis and Treatment of LAM, What Exists and What is Coming. Beforehand, I would like to thank Indira Luz, a LAM patient, who is behind the scenes giving us all the technical support necessary. Thank you, Indira. Okay. So let's start talking about the diagnosis of LAM. I have 3 questions about this subject. Could you provide, Dr. Dilling, a brief overview of the state of the art regarding the diagnosis of LAM? Okay, so as we know, LAM is a lung disease that involves having a number of cysts that are seen on a CT scan of the lungs. Sometimes it is discovered because the patient has developed shortness of breath and testing has shown those cysts. Perhaps sometimes they had a pneumothorax and the workup testing of that pneumothorax with a CT scan showed the cyst. Other times a CT scan was done for some other reason and accidentally showed us that there are cysts on the lungs. So all 3 of these pathways are the common ones to coming to the situation where you need to make a diagnosis for these cysts. The first and most important thing, first step for investigating the question is to have a very careful look at the CT scan itself. The CT scan of the lungs by itself will not be adequate to make a confirmed diagnosis of LAM, but the appearance of the cysts is an important element in how we approach it. Because in LAM, it is usually what we call a homogeneous, or sort of throughout all parts of the lungs, that there are cysts, that they are usually rounded, that they have a thin wall, and that pattern of distribution of the cysts is helpful in us
moving towards a diagnosis of LAM, or perhaps moving towards some other kind of diagnosis of cystic lung disease. So once we have the right CT scan, we need one more thing to try and give us the confirmed diagnosis of LAM. So the things that we may look at are the following. Number one, maybe there is also a scan or an ultrasound of the kidneys, and there might be a lesion on the kidneys or a tumor on the kidneys called a a tumor on the kidneys called an angiomyolipoma or an AML. These are benign, but they can occur in about 30% of people with sporadic LAM, and even more, almost everybody if they have tuberous sclerosis LAM. The next thing to think about is, do they have an underlying diagnosis of tuberous sclerosis? Because if you do have tuberous sclerosis, or you can make a diagnosis of tuberous sclerosis, then you know with strong strong confirmation that it is a diagnosis in the lungs of LAM. Another possibility is that you have developed fluid around your lungs or in your abdomen or even some other parts of your body, fluid that we call chyle that has to be drained. And if you have a history of having chyle, this milky fluid, drained from your body, and you have the cystic lung disease on the CAT scan, then we have a confirmed diagnosis of LAM. There are two more possibilities for how you can then confirm the diagnosis if you don't have those things. Number one, there's a blood test we have. This is called a VEGF-D or VEGF-D. It stands for vascular endothelial growth factor D. This is a blood test that is a little bit difficult to organize because very few laboratories are able to do this blood test. But if you have a cystic lung disease and you have a very high level of this VEGF-D, then you can have a confirmed diagnosis of LAM even without doing any more testing or any more biopsies or anything. Okay. The final way, of course, that you can make a confirmed diagnosis would be to have a biopsy done of some sort. It might be done through a bronchoscope with a small biopsy called a transbronchial biopsy, or sometimes it requires a surgical biopsy, or what we call a wedge biopsy through a surgery on general anesthesia, and that might be the ultimate way to make a diagnosis in somebody. But we try to avoid biopsies every time we can. Okay. So before talking a little bit more about this VEGF-D test, I would like to pose another question. How important do you think it is to have an idea of what type of LAM the patients have? Because here in Brazil, there are patients who say, I've got LAM. But when you ask this patient, what kind of LAM have you got? Have you ever undergone any test to see if you have the tuberous sclerosis kind of LAM or not? So how important it is for these patients, or for all patients, LAM patients, to know this? Yeah, it's an interesting question to think about because on some level, it might not matter that much. If you have tuberous sclerosis LAM, but your other manifestations of tuberous sclerosis are minor, like seizure history, or maybe sort of completely normal brain function and everything, then whether you have tuberous sclerosis LAM or whether you have sporadic LAM might not be that big of a question or that important of a question. So my approach in seeing a patient with LAM, if they do not have an established history of tuberous sclerosis, is that I'm going to look for some of the skin disease. I'm going to talk about some of the background medical history. I'm going to find out if they have a seizure history. And if I can't get any evidence of tuberous sclerosis in that way, then I probably do not investigate it any further. The only way it might matter a little bit would be in thinking about whether you're going to have children. And of course, if you have sporadic LAM and you have children, there's no concern about passing that disease along. But if you have tuberous sclerosis and have children, of course, there is the possibility of children developing tuberous sclerosis, and that would be
an item for consideration in your thoughts. Okay, thank you. We know that the VEFG test, biomarker of LAM, the one you talked about, is not easily accessible, even in developed countries as the USA. So do you know if there is any prospect of it becoming more accessible, avoiding them the need for biopsies? Yes, this is a big problem, that there's only one laboratory in the United States, in Cincinnati, at the Children's Hospital of all places, that has an approved laboratory for measuring VEGF-D. While it's possible for many other laboratories to replicate the process, it's not a very complicated test to run. It is very difficult to get the certifications for the laboratory to run that test for clinical medicine. You can run it for research, no problem, but to run it for clinical medicine and for use in patient care, it's a big, difficult process. And as I understand it, the laboratories in the United States and many parts of the world have been sort of slow or unwilling to go through the difficulties and the process for getting this test going, for a test that is pretty rare, not very commonly used. And so I think it doesn't make economic sense, unfortunately. And so it's difficult to get the test in the United States, as well as even more so in other parts of the world. And it can get pretty expensive then to order it from another country. I'm sad about this, but I don't think there are any clear pathways to making this cheaper or more accessible. I wish for it, though. Okay. And do you know if there are any new biomarkers being studied? So the question of a biomarker for LAM has been a repetitive question over the last dozen years or so. We even had a big meeting in Los Angeles about 10 years ago to try and gather ideas and get momentum going to discover and study new biomarkers. And biomarker is a word that can mean a lot of different things. Sometimes a biomarker is a test, maybe a blood test or maybe some other kind of test to try and identify the diagnosis of LAM. But a biomarker also might be a test that can be useful in monitoring the disease. A biomarker might be a test that could be useful in monitoring the response to a therapy, or it can even be used in research in making it the outcome that's being measured as a new drug is being investigated or a new therapy is being investigated to be able to measure the outcome. You can actually think of the breathing test, and the FEV1 is really a type of biomarker. We use it that way already as a way of tracking. So we need more biomarkers, and there have been many discussions about this and some preliminary investigations, some of them involving radiology, some of them involving blood tests, but none have been, studied to the point that they have become accepted. We're hoping for something to change, and we're hoping for new ideas to come forward, but we're not at that point yet. Regarding the treatment of LAM, recurring question has been about the exact time to initiate sirolimus use. The cutoff point used has been, as you said, FEV1, equal or less than 70%. The question is, isn't this cutoff point too high to be generalized for all patients, considering that overweight patients and those with short stature have reduced lung function, and that menopausal patients have a lower risk of progressing to severe disease? Yeah, so when we're thinking about the trigger for starting sirolimus therapy in somebody, we definitely use FEV1 and spirometry and diffusion capacity, or DLCO, as well. And it's true that there can be other factors that can influence that number. And
in the clinic with the doctor and the patient, we really have to think about whether those other factors are blurring the information or influencing the decision. So I'm not too worried about short stature, because the percent predicteds for the FEV1, that should take into account the short stature. Your height is factored in the percent predicted, but obesity can make the FEV1 go down and the percent predicted go down. The pleural effusion can also make the number go down. If you recently had a virus or an infection or a pneumonia or something, that can make the number go down. Even heart failure can make the number go down. So your doctor should take those possibilities into account as they're thinking about whether or not to start the medicine. And the decision about 70% for the FEV1 really comes from the big trial called the MILES trial, done about 12 years ago, that showed us that for patients with a moderate or severe low FEV1, that use of sirolimus was very successful at stabilizing and even sometimes improving a little bit the FEV1 in a year and even further on in patients with LAM. So we use the number 70% because the MILES trial gave us that group of people, but we do wonder if maybe patients even with a higher FEV1 might benefit from use of sirolimus as well. So we're waiting to hear the results, but there's actually a big trial called the MILD trial that just finished recruitment of 60 plus patients from the United States and some other areas to look at whether a low dose sirolimus in patients with even higher numbers than 70%, whether they also might get a benefit from starting sirolimus. And perhaps we'll know the answer in about 2 years, because it's a 2-year-long trial and the last patients just began. So in about 2 years or 2.5 years, we might know more information. We might be starting the medicine even earlier than 70%. But yes, you do have to have a careful consideration for other factors that might decrease that number. But anyone under 70%, if you really believe it, I think with a few exceptions, probably should be starting therapy with sirolimus. Is there any indication, Dr. Dilling, that to start sirolimus in patients with recurrent pneumothorax, regardless of lung function, and even in the absence of extrapulmonary manifestations, is there any indication that this is going to be helpful? Yes, this is a super interesting question, and one that didn't have much of an answer until recently. For background, we usually don't use sirolimus as a treatment for pneumothorax. We didn't historically say that sirolimus would help reduce your chances of a pneumothorax. We didn't know it. We would use sirolimus if you either had declining lung function, like the 70% we talked about, or development of chylous effusions, or sometimes for the angiomyolipoma. But now we know something more. There was 2 studies that came out of China in 2022, and there was another one recently presented at the American Thoracic Society just this past spring in 2023 from Cincinnati, showing us that in patients who were on sirolimus, there's a big reduction in the chances of having pneumothorax or recurrent pneumothorax. So the next thing we must all think about is, should we be starting sirolimus for all of those patients who've had a pneumothorax, or especially if they've had recurrent pneumothorax? And I don't think there is a consensus answer to that question yet, but I think it's coming, and I feel like we're going to be using sirolimus in that situation. So not for everybody before they have a pneumothorax, and maybe not for everybody who had one pneumothorax, but maybe once you've had recurrent pneumothorax, it would be a good option to start. It would be something to discuss very carefully with your doctor, but that may be something for us to think about in the future as well.
It is known that one of the aims of sirolimus is to target the mTOR protein, which normally increases due to the elevated levels of insulin in the blood. So, since overweight and or obesity leads to a high insulin level in the blood, do you think that it could be a factor that hinders the effect of sirolimus for patients, that obesity and overweight could be a factor that hinders this development of sirolimus? Because there are some patients that with whom to whom the sirolimus is not effective enough. Yeah, it's a very, very complex situation that you're describing. The intracellular processes that show us that mTOR is increased and that mTOR inhibitors can be targeted by sirolimus to try and inhibit cell growth and to slow down the LAM. Those processes are more complex than that. In fact, we've learned a lot, even in the last 10 years, about many other growth factors, many other inhibitors, many other things that might be targets for treatment, all of which interact in the cell. So it's pretty complex, and some of them actually have to do even with glucose metabolism. So even to add more of a concept to your question. So does obesity and or diabetes or glucose metabolism affect the ability for sirolimus to do its good work? And all I can say is maybe. There might be many different reasons why sirolimus is not effective in a particular person. There are a lot of other factors in the milieu of the LAM cell that are influencing both the mTOR as well as these other cellular processes. So it's all I can say is it's really complex, and maybe, but I don't think that we have a clear answer. Let's talk a little bit about hormone blocking treatments for women with LAM. What is your experience with this therapy? Yeah. So we go back in time before I was a doctor in the 1980s, and we knew that this was a disease that affected women almost exclusively, that there was hormone influence because of the way it could become worse during pregnancies. We knew that there were some hormone. We later learned that there were hormone receptors for estrogen and progesterone on the cells. There was a period of time in the 1980s when oophorectomy was recommended and later analyzed and found to not really have any significant influence on the disease. Later, progesterone was used as a treatment to try and suppress the estrogen and all these hormonal influences, and that was a common practice into the 90s. Later reviewed and found probably not to be effective, and we stopped doing that. But there remains this big question: are these hormonal influences important enough to perhaps give us treatment options? There was a big study. There was a big study planned back about 10 years ago to look at letrozole, which is a drug that can shut down estrogen production in the ovaries, and that study was completed, but there weren't enough patients in it to give conclusive answers, except to say it's safe. But we never really learned if it was an effective therapy, but people continue to question that. And then other ideas for Lupron or something called GnRH inhibitors is also something that has been described as a possible future treatment option.
We need more study. We don't have any information right now to say that any hormone therapies are effective or recommended. Let's talk a little bit about pregnancy. How harmful can pregnancy be for LAM patients, and mainly to those LAM patients who are using sirolimus? Yeah. So this is a really tough one. This is a really tough situation because many patients with LAM are young women, perhaps young women who are just starting to have families or haven't had children yet. And so this is a complicated discussion, and one that has to be very carefully taken with the patients and their families. Some patients I've seen, some patients that during a pregnancy can have some very difficult complications. Pneumothoraces can become more numerous or difficult to manage. Oxygen situation can become more difficult, and these complications can have effects on the mother's health as well as the baby's health. And so that makes us concerned about pregnancy in someone with LAM. At the same time, though, the need to have children is a powerful one and an important one. And I have also had patients who have chosen to have children, even though they, sort of understand the potential risks. And I've seen them go through more than once. I've seen patients go through pregnancy without any difficulties at all. I see them more often. I try to anticipate any questions, and they have a special high-risk obstetrician seeing them to try and monitor the fetal health through the whole pregnancy. And I've seen some things go very smoothly too. So it can go both ways, but the one thing that's very important is that the patient makes a decision with a good conversation, with information, and not without it being very carefully described. The question about sirolimus is a different one, because sirolimus is not officially considered a safe medicine for fetal health. And so with that said, there are potential concerns about fetal development if the mother is taking sirolimus. At the same time, there would be concerns about fetal health if the mother's disease gets worse. So you're trying to balance the benefit of treating the mother with the sirolimus and the potential risk of the drug to the fetal health itself. I've heard people. I've not had a patient stay on sirolimus through a whole pregnancy. I've had my patients go off of it for the pregnancy, but I've talked to other LAM doctors who've seen their patients through a whole pregnancy with sirolimus without any difficulties and without any problems with their children later, without any toxicity. So it is unclear whether sirolimus is safe to be taken during pregnancy. And so all I can say is that this would have to be a very careful conversation between the patient and their physician, and under the supervision of a specialist high-risk obstetrician if they do go through it. In a presentation at the 4th Virtual LAM Action Meeting, Dr. Debbie Clements from the University of Nottingham briefly discussed her research founded by the LAM Foundation on an existing medication used to treat another condition, which may be used in conjunction with sirolimus or separately from sirolimus in LAM treatment. What do you know about this research, Dr. Dilling? And do you know if there are other studies on drug repurposing other than this conducted by Dr. Clements? Yeah, the idea of finding drugs that already exist and that already have gone through some of the early phase studies about safety
is super attractive, not just for LAM, for all kinds of diseases. If you can accelerate the process of getting to an effective therapy if the drug already had some pre-existing use and went through all the testing already. So I didn't know exactly the lecture that you're talking about, so I went and listened to it recently. And so Debbie works with Simon Johnson in the Nottingham LAM Clinic and Research Facility. And I know that a lot of their work has had to do with looking at lung remodeling and extracellular matrix deposition, and two kinds of processes called the MMP and the cathepsin K inhibitors are things that they've thought about in their work. So I don't know. She was not able to disclose information about what the target was or what the drug was, because I think they're so early in their investigations right now. And by the way, she was very clear in saying that it's not anything being used in patients right now or close to being used in patients right now. But I would guess that given the record of research that they have, that it probably is something in those. And so there are some drugs that have been utilized in the past for other diseases in MMP and in cathepsin K, and perhaps it's one of those, but I don't know for sure. There is another drug called sodium, what is it? Sodium chromoglucate that Dr. Johnson, I think, is introducing into clinical trials soon. Good news. Anyway, so a general recommendation for managing pneumothorax in LAM patient is to perform pleurodesis as soon as the first episode occurs to prevent future ones. However, it has been observed that some doctors prefer to wait for nectar regression of pneumothorax or opt for closed drainage. What is your personal idea, your personal experience, in fact, on this matter? I've observed the same thing in our country with many doctors who choose not to do a pleurodesis after the first pneumothorax. And the reason for this is actually quite sensible. The long-standing teaching and the long-standing approach to a pneumothorax in a person is you're allowed to have one pneumothorax, but you don't get a pleurodesis on the first one. If you start to have recurrent pneumothorax, then a pleurodesis is a good idea. The difference here is that if you know the patient has cystic lung disease like LAM, then you know that they're at a very high likelihood of having the recurrent pneumothorax. So the recommendations about pleurodesis have been modified just in the past 10 years or so to say that still a person should have a pleurodesis only if they have a recurrent pneumothorax, with the exception of people with cystic lung disease or LAM. Because the high risk of having it happen again, it's recommended that the pleurodesis be done at the first pneumothorax, at the time of the first pneumothorax. But it's also important, one more piece here, is that it's recommended that it be what's called a mechanical pleurodesis. That's instead of a talc pleurodesis. Talc is like a powdery material that can be put into the chest to make the lungs stick to the chest wall, but it can become very sticky. And if someday that woman needs a lung transplant, it becomes very difficult to remove the lungs and put the new ones in. So for someone with LAM, just knowing that it might be needed in the future to have a lung transplant, it's recommended to have a mechanical pleurodesis, which should be done by a surgeon in an operating room through a procedure called VATS. And that VATS, mechanical pleurodesis, is
the first recommendation at the first pneumothorax for a woman with LAM. Okay, thank you. What can you, Dr. Dillon, expect in terms of future development in LAM treatment? Do you think there is anything related to CAR T-cell therapies coming? So the first thing to say is we've learned so much through the research sponsored by the LAM Foundation and many governments and many other foundations. We've learned so much about the cell growth and the cellular processes of the LAM cell, and the way the LAM cell interacts with other cells around it in the tissue. And so, as opposed to 10 or 12 years ago, where we had very few ideas of targets for drugs, we have many more areas that can be targeted. They can be things about mTOR, but they can also be things about lung remodeling. It can be things about how cells move, called metastasis. It can be things about how cells survive. It can be something called autophagy. It can be apoptosis, all kinds of different ways in which the cells, LAM cells, grow and stay alive that have potential targets. So I think we're going to have many new ideas in the future about drugs that should and will be tested. Second question, or second part of your question, is specifically about CAR T-cell therapy. And I'm actually part of a research group that is investigating the way T-cells and what we call immunotherapies might be useful in treating LAM. I work with some folks that work in the cancer arena as well as in other immunology diseases, where different drugs that can be used to enhance the T cells might be something we might think about using to help a person's own T cells fight better against the abnormal LAM cell, or whether we might be able to take the person's T cells through a blood sample and change them in certain ways. And that can be the CAR T-cell therapy, or it can be other modifications of the T-cell. And to take the person's own T-cells, modify them, and then expand them so that we can give them back in multiple copies to be able to have them aimed directly at a LAM cell and try to target the disease cell itself. And it's a very attractive idea. CAR T cells and other T cell therapies are being used in melanoma and in other kinds of cancer right now. But we want to make sure that if we're going to do this, that we want to think about it in a way that's going to be not only effective, but very importantly, that it's safe. We wouldn't want to take somebody who has a mild disease and cause big problems with side effects of a CAR T cell therapy if that were to happen. So we're still very early in our investigations of this. We're using this idea in a mouse model right now, and we're hoping that as the studies go on, that we will someday think about which patients would be the best candidates and how to, as safely as possible, try that therapy. But we're some years off. Okay. It's not ready yet. What good news on lung transplant can you share with us? Has lifespan of transplanted patients increased lately, or is there any hope it's going to increase? Also, are there new techniques being used or to wait for? Are there any special campaigns designed to increase the number of organ donors? Mm-hmm. So, yeah, my other hat that I wear some days is lung transplant director, Yes. pulmonologist, and
So I take care of a lot of people with many different diseases who go on to have lung transplants as a life-saving therapy. I always am careful to tell people that a lung transplant is not a cure, it's a trade, because after a lung transplant, you have to take some complex medicines that are anti-rejection medicines that lower your immune system and can make you have different kinds of complications. And so it's always a balance of that. So nobody should have a lung transplant until they unfortunately have gotten to some of the advanced stages of their lung disease, including LAM. So with that said, we have some very good news. Over the past few years, we've done some studies to investigate the outcomes of patients with LAM who have a lung transplant compared to other diseases. And if you look at all diseases who have lung transplants, median survival or time till 50% of people have passed away is only about 5.5 years. Of course, there are many people that live much longer than that, but 50% median survival of 5.5 years. But in LAM, it's much better than that. It's something like 12 or 13 years median survival, with some people living much longer than that. And so I often tell people, of all the diseases that you can have and need a lung transplant, if it's LAM, your odds of having a very good and long survival are the best. And yes, we are constantly making small changes to the way we care for patients after transplant, or the way we monitor them, or even sometimes the surgical procedures. And things have gotten incrementally, although slowly, better over the last decade or two with the results of lung transplant recovery. With regards to trying to increase the number of donors, because that is a big problem. We don't have enough donors. Yes. And donors, it's not, you can't be a living donor and give a donation to your brother or sister or child. You have to be brain dead yourself or dying yourself to become a donor. And so it can't be anyone who has died. They have to be still in the final stages of death in a hospital, probably on a breathing machine and everything like that. So to find these patients and to increase the number of donors has been a big challenge, but we need to attack this challenge because we don't have enough donors. So one big thing that's happened over the last 10 or 15 years has been really important, and you'll be glad to know that a Brazilian has been very central to this discovery. A man named Marcelo Saipel at the University of Toronto in Canada is part of the surgical team there, and they have developed technology where lungs from a potential donor can be removed and put inside a machine that keeps them alive, breathes air into them, and pumps a blood substitute into them, where you can look at lungs that you are going to discard, and you look at them in this machine, and you can see more clearly than you could before that they are sometimes good lungs. And then you can take them for transplant. And these are lungs that were going to be discarded before because everybody thought they were bad when they were having difficulty inside the donor. Very good. So the Brazilians are saving the day and bringing us not only more donors, but Dr. Saipel and his team also is showing us ways that you can even treat those lungs while they're still in this machine to make them even better for the transplant recipient. Very good. Yeah. Impressive. We have finished now our interview, and I would like to thank you, Dr. Dilling, for sparing such a long time with us. Contributions like yours are priceless, and since our interview is going to be posted on Alhambra's YouTube channel, I believe people from all over the world will be able to profit from this very valuable all the valuable pieces of information you have shared with us today. So thank you again. Thank you. Primeiro, agradecer o convite aí para estar
participando. É sempre um prazer estar aqui compartilhando nossa experiência mútua, né? Essa troca de experiências que é o dia a dia de lidar com pacientes com LAM, tanto para vocês quanto para a gente que está aqui desse lado, né? E segundo, Maria Clara, acho que não faz o menor sentido esse seu pedido de desculpa do começo em relação ao inglês. Acho que tá ótimo. O trabalho que você teve não só para entrevista como para tradução, que eu acompanhei, foi uma coisa hercúlea e assim, acho que não vejo ninguém mais com a capacidade de fazer isso, assim, foi bem interessante. E eu não sei se agora vocês querem fazer as perguntas ou se eu faço os comentários. Também a gente pode fazer uma coisa mais informal para não, do jeito que vocês preferirem, assim. Porque tem algumas coisas para a gente reforçar aqui, mas de repente nas perguntas a gente já consegue. Apresentação pequena sua, do senhor. E acho que tem gente aqui que ainda não conhece, né? Pelo menos conhece de nome, mas não sabe, né? Alguma coisa que seja importante ser sabida. Então, a Ângela vai fazer essa apresentação. Talvez o senhor possa ficar sentado. Não, para. O senhor, não. Pronto. Você pode ficar sentado à mesa. Eu fico aqui do seu lado, intermediando as perguntas e respostas, até porque tem informações sobre aquele exame, né? O VGFD. Aí eu já fico aqui, você fica aí no centro. Tá né? bom. Mas a Ângela vai fazer a apresentação. Então, saúdo o Dr. Bruno Baldi. Ele é pneumologista do grupo de doenças pulmonares intersticiais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sendo o atual coordenador do Centro de Referência em Pesquisa e Tratamento de LAM, Clínica de LAM, que funciona nesse hospital. Ele vai comentar agora as respostas dadas pelo Dr. Daniel na entrevista feita pela vice-presidente da Alhambra, Maria Clara, que o tema é Diagnóstico e Tratamento da LAM, o que existe e o que está por vir. Muito obrigado, viu, doutor Bruno? Esse é o nosso anjo, viu? De todas, tenho certeza disso. Para a gente reforçar essa questão da tomografia, né? Que primeiro, que só o aspecto que a gente tem na tomografia ele não é suficiente. Então, às vezes, claro que às vezes se a paciente tem uma doença muito leve, a gente e não tem outros achados, como tem essa questão de disponibilidade do VGFD, muitas vezes a gente acaba não fazendo a biópsia e opta por acompanhar. Às vezes a paciente está na menopausa, aparece com alguns cistos no pulmão, não faz sentido a gente fazer uma investigação, quando não tem nenhum outro achado, fazer uma investigação mais ampla, porque acaba sendo um procedimento invasivo, né, fazer uma biópsia, e muitas vezes quando tem muito pouco cisto, a chance da biópsia ir lá, do cirurgião ir lá, ou do broncoscopista e pegar o local do cisto é pequena. Então, às vezes, a gente recebe, ou aqui no HC, ou em consultório, pacientes que ficam naquela ansiedade de eu tenho cisto no pulmão, meu médico falou que é LAM, eu preciso fazer uma biópsia para confirmar. Às vezes, não precisa, a gente pode só acompanhar com uma doença muito leve, não faz sentido a gente invadir, porque não vai mudar nada na vida, não vai mudar no tratamento, e a chance de fazer o diagnóstico é pequena. Aí, acho que pela entrevista dá para entender por que a gente acaba pedindo exames de abdômen, às vezes exame da parte do sistema nervoso central, do cérebro de rotina, para investigar e para acompanhar a presença dos angiomiolipomas, né, que no rim, ou eventualmente de outras manifestações neurológicas, principalmente quando tem esclerose tuberosa. E o interessante é que, em relação à pele, para as pacientes com esclerose tuberosa que usam rapamicina, os sirolimus, é que a pele melhora bastante também. Então, é um outro ponto importante para a gente reforçar. Sobre a biópsia, a gente tem feito cada vez menos mesmo, e muitas vezes a gente consegue fazer com uma broncoscopia, quando ela precisa ser feita,
que é igual uma endoscopia, só que ao invés de ir para a região do estômago, a gente vai para a região dos brônquios para chegar no pulmão, e acaba sendo um procedimento que, quando o lugar tem experiência nesse tipo de situação, muitas vezes a gente consegue, 60%, 70% dos casos, a gente consegue fazer o diagnóstico por broncoscopia sem precisar fazer uma cirurgia aberta. E o VGFD, que acho que é o grande, que é o que gera mais comoção, né? Vira e mexe a gente escuta, mas por que não faz esse exame para acompanhamento ou para o diagnóstico? Então, achei interessante reforçar essa fala do Dandini, porque o exame é muito pouco disponível, assim. Então, tem uma questão de método e de custo que acaba atrapalhando bastante, porque é um exame que acaba saindo aí pelo menos em torno aí de R$ 1.500 a R$ 2.000, e o SUS acaba não cobrindo. É um exame que, por isso, acaba também tendo pouco interesse do laboratório também, porque você não vai conseguir um número grande de exames para justificar a realização rotineira desse teste, porque ele não se sustenta, né, do ponto de vista de custo. E tem uma outra limitação importante, que eu acho que é o mais crítico, que às vezes não é muito falado. Quando a paciente tem só cisto no pulmão, sem outras manifestações, que é o grande perfil em que o VGFD ia ter uma ação melhor, ou seja, se a paciente não tem angiomilipoma, não tem nada na pele, quer dizer, não tem esclerose tuberosa ou não tem nada no abdômen, ou seja, só tem o cisto no pulmão, nesse caso, o VGFD, na maioria das vezes, ele é negativo. A gente tem um estudo aqui, inclusive, que a Martina, que está aqui, participou, que o VGFD ele tem uma relação de positividade quando você tem maior quando você tem angiomilipoma renal, quando você tem manifestações quilotórax, né, que é aquele líquido dentro do tórax, ou presença de alguns tumores dentro do abdômen. É o momento que ele tem maior chance de vir positivo. E nesse caso específico, ele não é tão necessário para o diagnóstico, porque você já tem as outras manifestações. Então, acho que é um exame, obviamente, importante, se a gente tiver a disponibilidade, ou tivesse a disponibilidade, mas eu sempre gosto de falar para Maria Clara, mas sempre que eu falo isso, eu já vi a cara dela, ela arregala os olhos. Mas é um exame que não precisava dessa sangria desatada de todo mundo achar que sem esse exame a gente não vai conseguir dar sequência nas coisas, no diagnóstico ou no acompanhamento. É um exame que seria importante, mas a gente vem acompanhando as pacientes e tocando a doença assim, de uma maneira geral há vários anos sem o VGFD. Se a gente conseguir fazer, ótimo, mas se não conseguir, segue a vida e vamos em frente. Então, só para a gente fazer um pouco dessa desconstrução em relação ao exame, entendeu? Essa questão dos biomarcadores, de fato, mesmo nos eventos da Lung Foundation e nos artigos que vêm saindo, não saiu muito do lugar, então não tem nenhum outro biomarcador em vista assim, que a gente fale para ser utilizado na prática e que vai mudar o manejo da doença nesse momento. Tem estudos em andamento, mas que não sei se a gente vai conseguir realmente isso a curto prazo. Acho que era basicamente... Posso falar sobre as informações do EFG? Sim. Você quer falar? Pode falar. Pode. Então, a questão do VGFD, a gente tem tentado investigar para ver, obter maiores informações sobre os locais de realização. A gente já sabe que existe um hospital, uma rede de hospitais, que é o laboratório Sabin, que tem filiais em várias cidades do país. Eles escolhem esse material para fazer o VGFD, mas esse laboratório ele não tem filiais em cidades, em capitais, quase em nenhuma capital do Brasil. Então, são muitas cidades do interior,
e eles escolhem, e eu descobri que eles mandam para um laboratório chamado Synlab, que tem uma filial aqui em São Paulo. Então, é o Synlab que recolhe esses exames feitos pelo Sabin e envia para a matriz deles, que é em Barcelona, para que esse teste seja feito. E conversei com a responsável comercial desse laboratório, do Synlab, e ela falou que esse exame ele pode ser feito, então, aqui em São Paulo, nesse laboratório, que funciona na República do Líbano, e ele tem que ser feito com agendamento prévio, uma marcação prévia, e a grande notícia é que ele é bem mais em conta do que o valor que está sendo cobrado pelo laboratório Sabin, né? O Sabin hoje cobra R$ 3.094 pelo exame, e o Synlab está cobrando R$ 1.327. Então, é um exame que pode ser feito, e ela, a Tatiana Patu, ela ficou muito interessada na nossa situação, e ela está vendo com o laboratório Hermes Pardini, que é um outro laboratório grande ligado à rede. Eles não podem fazer convênio com laboratórios pequenos, eles fazem só com laboratórios grandes, e o outro laboratório grande, que talvez possa colher esse material para enviar para exame para eles, e eles enviarem para a Espanha, para Barcelona, esse laboratório Hermes Pardini. Eles já fazem o VGF-A, que é o geral, né? E estão estudando agora. Ontem ela ligou para passar essas informações que eu disse a respeito do encontro hoje, né? Então, ela disse que o Hermes Pardini está estudando a possibilidade de incorporar também a coleta do sangue para fazer o VGF-D. Né? Então, uma boa notícia. O Sabin ele tem filial em Salvador, né? Mas ele não tem, estou pensando nos centros de tratamento para lã que a gente tem. Né? Então, ele não tem em São Paulo, não tem em Porto Alegre, não tem em Curitiba, não tem no Rio, não tem em Belo Horizonte, não tem em Recife, não tem em Fortaleza e não tem em Brasília, só em Salvador. Né? E o Hermes Pardini, em Brasília tem? Então, pode ser. Campo Grande tem. Então, aqui há filiais em Florianópolis e Campo Grande, que são centros satélite, onde a gente tem centros satélites para tratamento da lã. Mas não tem nas outras cidades nas quais a gente tem centro satélite. Né? O Hermes Pardini atua principalmente em Minas Gerais e está também com alguns laboratórios aqui em São Paulo. Né? Então, é isso. São coisas que a gente informações que a gente vai recebendo, que a gente está repassando, para que vocês possam também repassar aos médicos de vocês. Né? Mas depois a gente divulga isso num post, uma coisa assim mais formal. Tá bom? As perguntas? Agora vamos às perguntas, que eu acho. Alguma pergunta, gente? Na hora que vocês fizerem a pergunta, por favor, vocês se identifiquem. Né? Sou fulano, sou portadora, sou parente, né? Acompanhante, tá bom? Bom dia a todos. Eu ainda não sei Você se sou... Eu sou escolástica, desculpa, da cidade de Iracemápolis, aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Eu ainda não sei, doutor, se eu sou realmente portadora ou não, né? A maior dificuldade para a gente é o diagnóstico. Foi um achado também numa tomografia que eu fiz para outros problemas. E eu tenho 60 anos. Eu ouvi o doutor falar em casos leves, pós-menopausa. Eu acho que eu já vou me enquadrando aí, porque eu também não tenho nenhum sintoma que se destaque, além de uma tosse que persiste comigo há 15 anos, ou quase 20 anos aproximadamente, que era tratada como tosse alérgica ou quase uma asma, mas aí veio esses cistos, né, localizados no meu pulmão, e eu li bastante. O site da Alhambra me orientou bastante coisa, bastante detalhes. Eu fazia a reposição hormonal por conta, né? Eu parei a reposição antes de eu conseguir avançar com outros médicos. E eu não li nada ainda que me dissesse assim, como é que é a evolução da doença. Porque eu estou confortável agora, eu sei que tem pessoas que estão em estágio em outras situações, mas eu me sinto ainda bastante confortável. E eu não sei como é que é essa evolução, se tem uma evolução, e como ela se daria. Essa é a minha pergunta.
Em sendo lã, se for lã, quando está na menopausa, a chance da doença progredir é muito pequena. Acho que atualmente aqui a gente deve ter umas 2 ou 3 pacientes que precisaram de usar sirolimus depois na menopausa, porque a doença progrediu. Então, isso em qualquer lugar do mundo, a menopausa é um fator protetor, que talvez seja uma das únicas vantagens, não sei, né? Pelo menos o que as mulheres relatam, além da experiência. Então, assim, a chance da doença progredir ela é muito pequena. Então, se tiver muito pouco cisto, deve ter sido feita uma investigação na parte do abdômen, na parte dos rins, só para ver se tem algumas outras lesões associadas. Se não tiver, e com uma doença leve, dá para a gente acompanhar sem a necessidade de fazer um método invasivo. Não vejo necessidade, só porque tem cisto a gente precisa biopsiar para ver o que é. Até porque se for lã, a gente já teve alguns casos que a gente revisou de biópsia e assim, a gente só viu o cisto, não via atividade nenhuma, não conseguia achar nenhuma célula de lã. Então, mesmo que seja lã, em geral, se você biopsia ali, é uma doença sem atividade. Então, nesse contexto, a chance maior é que você vai ter uma vida normal e que a doença você precisa saber que existe, mas ela não precisa ser um problema maior assim de preocupação. Não sei se as outras pessoas outros médicos que estão aqui querem falar a respeito também, se tem alguma experiência diferente. Tatiana. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade por estar aqui. Estou bem feliz, né? E aproveitar. E, assim, lá no nosso serviço, a gente tem cerca de 16 pacientes em acompanhamento, né? A maioria usando sirolimus. E só temos um caso, né, de um paciente na menopausa, mas também leve e que não precisou usar a medicação e está só em acompanhamento. Então, acho que realmente a menopausa tende a, de alguma forma, proteger, né? Aproveitar aqui, Bruno, e colocar... Vocês têm a oportunidade de acompanhamento genético também em parceria desses pacientes no serviço de vocês? A parte genética, né, do acompanhamento do gene? Não, na verdade ainda não. A gente está começando... Por acaso começou uma parceria agora para uma outra doença cística, né, que é a Bitt-Hogg-Dubé, que fiz umas reuniões iniciais com o pessoal aqui do 10º andar, que trabalha aqui na genética, e a ideia é expandir isso também para lã em breve, assim. Então, a gente tem feito lá um acompanhamento em parceria com a genética e é interessante o suporte, principalmente em relação a essa questão da esclerose tuberosa, né? Então, acho que é bem interessante se a gente puder ter, em alguns casos, uma parceria assim. Bom dia, eu sou Adriel, sou esposo da Maraíse, que está fazendo tratamento aqui no HC com o Dr. Bruno. A gente já passou em algumas consultas aqui. Eu queria perguntar referente ao VEGF, porque quando a gente, no processo de investigação, foi nos solicitado esse VEGF-D, não aqui no HC, ainda em outro hospital, e até a gente encontrou no Delboni, só que parece que o exame que a gente fez acabou sendo só o VEGF. A gente quer entender um pouquinho essa diferença aí. E a gente viu no exame aqui que sim, foi colhido no Delboni, mas foi analisado pelo Simlab. Tá. O problema do VEGF é que ele envolve a soma das outras partículas, né? Tem VEGF-A, tem o C e tem o D. Tem até um estudo aí de um grupo americano que avaliou o VEGF-D na lã, VEGF-C na lã, mas também não mostrou muito efeito. Então, o VEGF só geral, mesmo que ele venha alto, se ele vier normal, a chance do VEGF-D vir normal existe, é maior, mas também não exclui totalmente. Então, o VEGF geral, ele acaba não ajudando, ele acaba gerando mais confusão por conta disso, entendeu? Então,
a gente acaba não pedindo. Então, a primeira mensagem do sirolimus é que não está indicada para todas. Vira e mexe, chega uma paciente no ambulatório e fala assim, mas por que a fulana está usando sirolimus e eu não estou? Como se fosse um prêmio usar, né? Não sei, né? Mas a Martina defendeu a tese dela agora, com dados aqui de quase 107 pacientes, e 40% só estava usando, 38 e alguma coisa. Então, o sirolimus não está indicado para todo mundo, porque boa parte das pacientes não vai ter doença ativa e não faz sentido usar uma medicação que serve para doença em atividade. E aí, só puxando o gancho dessa história do pneumotórax, eu concordo plenamente quando ele fala que é uma visão que a gente já tinha, de que eu não tenho muita dúvida que o pneumotórax de repetição vai virar uma indicação do sirolimus independente da função pulmonar. Porque se você pega uma paciente com uma doença, e essa questão do predito, principalmente no Brasil, assim, do predito quer dizer assim, o quanto que a função pulmonar de porcentagem do normal a paciente tem. Às vezes, por algumas características, a paciente tem uma função pulmonar preservada, às vezes 90%, 95% do esperado para ela. E aí a gente não precisa, nesse caso, esperar chegar no 70% para indicar o remédio. Então, uma outra indicação é quando a função pulmonar está piorando, mesmo estando acima de 70%, e a gente pode usar o remédio mesmo em pacientes com função pulmonar ainda considerada normal. E o pneumotórax de repetição, ele é um sinal de que a doença está ativa. Assim. Aliás, é um dos sinais mais claros de que a doença está ativa, porque as células da LAN lá que estão se multiplicando estão fazendo, digamos assim, os cistos romperem, e é um indicativo de que a doença está ativa. Então, isso eu concordo plenamente com ele. Então, essa história dos 70% é o que foi utilizado no estudo, mas já existe, inclusive, em algumas recomendações da própria Lung Foundation, de usar o remédio quando a função pulmonar está piorando ano a ano, independente do valor dela, né, do quanto que ela está normal. E, de fato, o maior desafio é por que algumas pacientes não respondem. Eu diria que são poucas, a gente não tem tantos casos que não respondem, porque a resposta aqui principal não é melhorar a capacidade pulmonar, é estabilizar. Então, é fazer a doença parar de piorar. Agora, por que poucas pacientes não respondem? Que é o maior desafio, né? Porque, como ele mesmo disse, a medicação ela age num ponto específico ali porque a doença tem várias vias de ativação, que a gente chama de vias moleculares. A medicação ela age num ponto específico. As outras vias estão desbloqueadas. Então, pode ser que algumas pacientes tenham uma maior ação nessas outras vias, e aí só usar o sirolimus não funciona. Acho que esse aqui é o maior problema, porque que essas poucas pacientes acabam não respondendo. E a gente está esperando, de fato, esse estudo americano com pacientes com função pulmonar totalmente normal, principalmente para pacientes fora da menopausa, se vale a pena iniciar a medicação logo no diagnóstico ou não. É uma resposta que a gente ainda não tem. Essa é a que dá mais confusão, hein? Essa. Eu vou fazer uma. Meu nome é Débora. Porque eu tomo sirolimo e uma das melhoras, né, eu não tive progressão na redução da minha capacidade pulmonar, mas uma grande vitória que a gente teve foi a redução dos angiolipomas. Então, acho que também é um outro ponto positivo, né? Na verdade, o sirolimus ele atua muito melhor fora do pulmão do que no pulmão. Então, para angiomiolipoma do rim, para os linfangiomiomas, que são os tumores dentro do abdômen,
é onde ele responde melhor. A gente já teve paciente aqui com angiomilipoma de mais de 10 centímetros que depois o angiomilipoma praticamente desapareceu. O meu era 4 centímetros no rim e ele praticamente desapareceu. Ele desaparece. E às vezes ele não só ele faz desaparecer, como ele eventualmente ele melhora a situação ali do rim para uma cirurgia. Quando, por exemplo, um angiomilipoma muito grande, o sirolimus vai lá, dá uma murchada no tumor do rim e aí facilita a realização da cirurgia depois. Então tem essa vantagem realmente. Bem lembrado, Débora. Eu tenho uma pergunta em relação ao que a Débora falou e o que você respondeu. Uma vez tendo diminuído o tamanho desse angiomilipoma, ela pode parar de tomar o sirolimo? Ela deve parar de tomar o sirolimo? A resposta de $1 milhão. O que a gente faz, ou tem procurado fazer, mas que é uma situação que a gente não está descrito ainda em lugar nenhum, quando a paciente entra na menopausa é o período que a gente acaba tentando diminuir a dose e eventualmente tirar a medicação. Então, o paciente que entrou na menopausa usando sirolimus, ali depois de 1, 2 anos de menopausa, que de fato, porque às vezes a mulher passa por um período de oscilação de hormônio, né? Então, quando a gente vê que realmente os níveis estão lá embaixo, a menopausa está completamente estabelecida, a gente tem começado a tentar diminuir a dose e aí vai acompanhando tanto a parte do pulmão quanto a parte do rim. Agora, na fase, digamos assim, que ainda a mulher está na fase reprodutiva, tirar os sirolimus é muito complicado. E assim, agora a medicação está mais disponível, né? Tem vários estados em que a gente consegue liberar a medicação sem muito problema. E é uma medicação relativamente segura assim, para usar, né? A gente não tem efeito colateral muito grave. Então, eu vejo como um problema tirar fora da menopausa. Doutor, eu estou nessa fase. Por favor. Dá o seu nome, Jaciara. Ai, desculpa. Eu já falei que colocaram Jaciara no meu crachá e que não processo. Ninguém te conhece. É Jaci. Eu sou aqui de São Paulo, doutor Bruno. Eu já entrei na menopausa e eu tinha vários angiomiolipomas. Um, inclusive, foi tirado cirurgicamente. E, assim, nas tomografias, eles realmente sumiram. Não aparece nem um pontinho quase lá. E eu estou sem o uso do sirolimo, que a gente parou. Esses angiomiolipomas, eles têm como voltar, vamos dizer assim, a crescer, esses angiomiolipomas, mesmo que seja aquele pequenininho que está lá? Então, na fase que você está, é pouco provável. Não vou falar que é 100% de chance de não crescer, mas como você está na menopausa já, o angiomiolipoma, assim como a parte do pulmão, ele acompanha um pouco a fase reprodutiva. Assim. Então, se seus hormônios estão baixos mesmo, lógico, a gente precisa acompanhar, mas a chance deles crescerem é muito pequena. Eu gosto de falar de uma paciente que fez um tratamento para engravidar, e ela, só para você ver a relação do angiomiolipoma com o hormônio, que parece uma coisa meio esquisita, né? O que tem a ver o rim com o hormônio feminino? Mas a gente teve uma paciente que chegou aqui, ela tinha um angiomiolipoma de 1 centímetro, aí ela fez aquele tratamento para engravidar lá, que acaba recebendo uma carga hormonal grande. Ela chegou aqui com um angiomiolipoma de 18 centímetros depois. Então, assim... Ela acho que já estivesse grávida, né? Não, achou mesmo. E é verdade. E, na verdade, era um angiomiolipoma que tinha crescido. Então, tem um monte de receptor hormonal ali, existe uma relação direta com essa parte. Então, tá bom, obrigada. Agora eu Meu nome é Soraya, sou aqui de São Paulo. A minha pergunta já é mais complicada, né, doutor? Porque aí envolve o everolimo. Eu vi a questão da diabetes interferir no resultado do remédio, do sirolimo. No everolimo também há essa interferência? Ele tem, mas é menor. Mas porque, na verdade, o everolimus e o sirolimus eles são da mesma classe de medicação. Né? Então, uma das vias que acaba esse tipo de medicação atuando é uma via da glicose.
Então tem risco realmente de tanto o everolimus quanto o sirolimus causar isso. O everolimus tem um risco menor de dar efeitos colaterais, não é um risco muito menor, mas é menor. Mas o everolimus tem 2 problemas. Primeiro, que ele custa 5 vezes mais que o sirolimus. E ele precisa ser usado 2 vezes ao dia. Então, por isso que ele não foi tão aplicado assim na prática, né? O doutor Eliezer optou porque eu consigo lá pelo convênio, né, do IANSP. Então, eu pego o everolimo e pelo neuroendócrino, né? Ah, sim, aí tem a questão do neuroendócrino. Por isso que eu perguntei essa questão da diabetes, porque eu fiquei, né, permanente. Sim, sim. E aí eu percebi que está estagnado. O tamanho dele não está diminuindo realmente. Já há uns 2 anos que continua o mesmo tamanho. Ele veio, a gente começou a tomar, ele estava com... Antes da embolização, tinha quase 11 centímetros. Fizemos a embolização e descobrimos o tumor. Aí eu entrei, depois da cirurgia, estava com 9 centímetros, aí ele foi para 5,7. E está estagnado em 5,7. Não tem diminuído mais. E aí, por isso essa minha dúvida, se realmente tem a ver com a diabetes, está interferindo, ou como que é essa questão? Não, é que às vezes tem um teto de efeito, né? Às vezes você vai mantendo o uso e você não consegue também diminuir mais um angiomiolipoma, por exemplo. E aí, muitas vezes, é o momento que acaba se optando por a hora que você chega numa estabilização do tamanho do tumor, aí que precisa discutir com o pessoal da nefro, da urologia, porque talvez seja a hora, de fato, de fazer ou uma embolização ou uma retirada desse nódulo mesmo. Maria Clara, antes de comentar, ficou muito boa essa entrevista, melhor até do que eu tinha lido no papel, assim. Então, eu acho que essa entrevista precisa ser divulgada para pacientes e para médicos, assim, porque ela parte desde o diagnóstico até complicações, transplante. Então, assim, mesmo você pegar artigo de revisão, não vai ser tão completo assim. Então, fiquei bem impressionado mesmo, assim. Mano, parabéns. Hein? Como? Mas eu fui professora de inglês desde os meus 18 anos. Eu não vou falar quantos anos eu tenho, né? Mas tem muitas décadas, então. Obrigada. Tá bom. Não, mas ele foi muito objetivo, né? Não, ele foi. E assim, e eu acho que o mais interessante é que, de alguma forma, a gente está fazendo muito parecido, né? Assim, acho que essa é a grande... Né, Tatiana? Acho que... Lógico, tem algumas individualidades que dependem de país para país, principalmente a questão do transplante, porque os Estados Unidos têm uma forma de inclusão em lista e de ordem de transplante que é um pouco diferente daqui, mas, de uma maneira geral, acho que está todo mundo no caminho certo mesmo. Eu acho. Só que eu queria, quer dizer, tudo isso, a construção dessa entrevista, ela foi baseada nas interações que a gente tem no nosso grupo, né? Por isso que a participação no grupo do WhatsApp é muito importante. A gente sempre parte das preocupações, né, que são levantadas por todo mundo que participa do grupo. Então, foi, né, focando exatamente nos principais problemas, que são os problemas, né, que afligem a todo mundo, mas a gente, sem esse grupo, sem essa interação, seria impossível fazer alguma coisa assim também, né? Me permita só um comentário bem rápido. E apesar de não termos transplante, começamos com 2 casos e hoje não temos mais, mas a gente está conseguindo, de alguma forma, encaminhar esses pacientes via Estado e aqui para São Paulo. Então, eu estava comentando que, apesar de na Bahia tínhamos, né, um centro de transplante, hoje não temos mais, mas a gente tem conseguido, de alguma forma, encaminhar esses pacientes via TFD, e isso é interessante, é importante, né? E eu queria também parabenizar, eu fiquei encantada com o trabalho do brasileiro, o Marcelo, né, em relação a trabalhar esse pulmão antes do transplante. Achei muito interessante e, realmente, o Brasil aí colaborando e contribuindo, né? Muito bacana.
Foi ótimo terminar assim, né? Não, inclusive porque é um problema que a gente tem, essa questão de doadores aqui no Brasil, né? É um problema crítico, não é só aqui, mas nos Estados Unidos também. Então, acho que essa questão de você tentar aproveitar ao máximo para aumentar o número de doadores acho que é fundamental mesmo, né? Se a gente pudesse, então, voltar à questão ir em etapas, né, para falar sobre bloqueio hormonal em portadores de LAM e gravidez e LAM, aí a gente vai passando, né, etapa por etapa da entrevista. Tá bom. O bloqueio hormonal foi uma coisa engraçada, né? Porque o Carlos Carvalho vai chegar aí daqui a pouco, ele que foi um dos precursores dessa história, né? Eu gosto sempre de falar isso, um dos primeiros artigos que surgiram nisso foi da década de 80, dele com Paulo Saldiva, né? Que é um patologista aqui bem produtivo ainda, e que viram realmente que as células de lã tinham receptores de estrogênio e progesterona, né, que são hormônios femininos. Então se achava que, olha, se tem receptor de hormônio feminino, vão fazer o bloqueio hormonal, está resolvido o problema, vão procurar agora outras doenças para a gente estudar e tratar. Mas no fundo não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque a doença tem várias vias em que ela acaba sendo ativada. Uma delas é a via do bloqueio hormonal. E aí, quando você bloqueia essa via isoladamente, a maioria dos estudos acabou mostrando resultado negativo. Apesar de não ter nenhum estudo grande o suficiente para falar assim, olha, essa é a resposta definitiva, como ele mesmo falou. É um ponto que ainda está em aberto, mas a impressão que a gente tem é que só fazer o bloqueio hormonal realmente não resolve o problema. O que a gente acaba fazendo aqui, né, em relação a isso, a gente usou muito tempo uma medicação que ele falou ali, que foi a gozerelina, talvez muitas aqui tenham usado, mas que é um análogo de GnRH, porque ele bloqueia o hormônio, a produção de hormônio feminino a partir de um bloqueio em estruturas do hipotálamo e da hipófise, né, do sistema nervoso. Só que é uma medicação que, assim, não é tão disponível, tem um custo mais alto, a gente até conseguia aqui, mas aí nos últimos anos a gente tem feito uso mais da progesterona, mas não como bloqueio hormonal, mas como método anticoncepcional, e eventualmente para aquelas pacientes que não respondem adequadamente aos sirolimus, né, como eu disse, é um número pequeno, a gente acaba associando a progesterona para tentar otimizar o máximo que a gente tem disponível para a doença, para tentar estabilizar a doença. Da parte da gravidez, essa talvez seja a parte que mais esteja dando polêmica agora nas reuniões que a gente tem participado com a LAM Foundation, assim, porque não tem um padrão do que a gente faz em relação aos locais. Isso vai muito um pouco da experiência e um pouco principalmente da conversa que a gente tem com a paciente. Acho que é muito complicado para uma mulher que sempre teve o sonho de engravidar. A gente teve inclusive alguns problemas há mais tempo de relacionamento mesmo, quando se proibia a gravidez. Aí a mulher ficava numa situação super complicada. A gente já teve caso do marido divorciar por causa disso, porque a família tinha o sonho de ter a gravidez, e a partir do momento que se proíbe, você cria digamos assim, um problema para aquela paciente, porque ela fala, olha, foi proibido de eu engravidar, então vou tentar me preservar. E aí o marido não aceita, acaba tendo o divórcio. Então isso já aconteceu. Então o principal aqui é a conversa. Eu acho que contraindicar a gravidez é um problema, assim, porque contraindicar por contraindicar em todas as pacientes, generalizar, eu acho que é um problema. O que a gente tem que olhar é aquela situação, a doença está ativa ou não. Se a doença não estiver ativa, acho que dá para a gente considerar a gravidez, mas desde que tenha um acompanhamento de perto, com função pulmonar mais frequente,
preferencialmente, se a gente conseguir um esquema de um acompanhamento de um serviço de obstetrícia de alto risco, acho que seria o fundamental. Agora, naquelas pacientes que realmente a doença está progredindo, está fazendo um monte de pneumotórax, angiomiolipoma está crescendo, você vai colocar um fator a mais aí numa doença que já está ativa, acho que aí é um risco, porque apesar de ser o sonho de muitas famílias, o que a gente precisa priorizar é a mulher, até porque não adianta nada ela engravidar se ela vai morrer no meio do caminho, grosseiramente falando, então não vai resolver o problema. Então, o que a gente faz é ver se a doença está ativa ou não. Se a doença estiver fora de atividade, a gente conversa e precisa acompanhar de perto. Não sei se a Tatiana ou a Martina querem fazer algum comentário aí diferente, mas porque é um ponto muito controverso e não tem um padrão, né? É isso, né, Bruno? Eu acho que, como você colocou, a gente precisa estar junto com a família, tentando dar esse suporte, porque é uma decisão realmente difícil, né? Porque se ao mesmo tempo tem um sonho de ser mãe, mas no momento que, de fato, também acaba esse sonho, porque existe a possibilidade de uma progressão da doença, isso precisa ser bem definido e, sem dúvida, vamos estar ali apoiando, mas a decisão acaba sendo da paciente, né, e dos familiares. Sim. Mas é um ponto polêmico, sim. Não, só para complementar e, na verdade, concordar com o Bruno. Essa é a doutora Martina. Perdão, gente, sou eu. Conheço a maioria, não todas, mas vamos nos reencontrar aí no ambulatório em breve, aqui no HC. Na verdade, só para concordar com o Bruno e a Tatiana, eu acho que nosso papel, enquanto médicos, é aconselhar, principalmente. Eu acho que trocar as informações e toda decisão deve ser compartilhada mesmo, né? Entre a gente e com vocês, mas deixando vocês bastante informadas de como a coisa pode seguir ou não, para que essa decisão seja tomada muito conscientemente, né? Em alguns casos, a gente vai recomendar fortemente que não, em outros casos, a gente vai ser mais permissivo, mas acho que vocês têm autonomia, né, sobre o que decidir, contanto que seja com muita informação, né? A gente pretende em breve olhar os dados daqui do nosso centro em relação à evolução mesmo das pacientes que engravidaram em algum momento, seja antes ou depois da doença, e quem teve exposição hormonal. Então, quem sabe mais na frente aí a gente tem dados nossos para compartilhar com vocês. Alguma pergunta de alguma paciente? Eu vou fazer uma, então. Débora, novamente. Em relação a essa questão da gravidez, tem alguma indicação? A gravidez, vamos dizer assim, normal realmente, ou a fertilização in vitro, algumas dessas situações podem agravar, pode fazer o processo ser mais controlado? Na verdade, tanto a gravidez quanto a fertilização in vitro são potenciais gatilhos para a doença se ativar. Não tem uma comparação se uma é pior que a outra, assim. Então, o que dá a impressão é que na fertilização in vitro a carga de hormônio acaba sendo maior, assim, porque dificilmente a gente vê uma paciente que faz fertilização in vitro que a doença não fica ativa. Mas é só uma questão de experiência. A gente não tem nenhum dado de estudo, de objetivo para falar em relação a isso. Fazer um breve comentário. Na verdade, no nosso acompanhamento das nossas pacientes, uma já tinha engravidado antes do diagnóstico, né? E a gravidez transcorreu tudo bem. Na verdade, nem sabia que ela tinha LAM. Mas, assim, no total, eu tive uma paciente que pesou bastante e a própria paciente decidiu não engravidar. E o sirolimus na gravidez ele é uma medicação que a gente chama de grupo C, assim, dentro da medicina. A gente não tem nem comprovação que ele faz mal, mas também não tem comprovação que seja totalmente seguro, assim. Então, é um problema. E mesmo nessas discussões aí com a LAM Foundation, cada país faz de um jeito, assim, é muito curioso. Então, o que a gente acaba fazendo é, se a paciente engravidar, a tendência é a gente suspender mesmo a medicação
Mas se eventualmente a gente perceber que a doença está mais ativa, a gente vai ter que entrar com a medicação, mesmo com risco potencial para o feto, porque aí não tem jeito, a gente tem que preservar a mãe aí no caso. Mas, de novo, é só uma questão de opinião e de impressão aí. E... Pode falar. Não, acho que tem alguém para fazer uma pergunta. Eu sou Rosana, aqui de São Paulo. Eu já tomo Sirolimus já vai fazer 2 anos. E nos meus exames hormonais, eu ainda estou em período fértil, normalmente. Mas percebi que depois que eu comecei a tomar o Sirolimus, meu ciclo menstrual quase zerou. Então, às vezes, fico até desesperada. Corro fazer exame de gravidez, mas só para tirar da mente. Então, eu queria saber, o Sirolimus tem essa relação ou é a minha doença? Não sei. Não, é um dos efeitos do Sirolimus mesmo. Ele tanto pode aumentar o fluxo menstrual, aumentar o tempo de menstruação, como ele pode diminuir isso tudo. Então, ele tem uma ação nessa parte do... E aí o ginecologista não sabia me responder isso. Aí eu falei... Ele falou, não sei se é seu remédio. E não é tão infrequente, em torno de 10, 15% vão ter isso. Então, e dá essa dúvida mesmo. Engravidou. Meu Deus, então, E sendo que não tenho nada para me preocupar, mas... O que precisa fazer é ficar dosando hormônio e ver se... Mas é um dos efeitos previstos mesmo. Então, fico mais tranquila. Obrigada. Claro. É sobre gravidez. Oi, meu nome é Josiana, eu sou de Santa Catarina, Florianópolis. Eu descobri a LAM faz 1 ano, na menopausa. E ela progrediu. Ela está progredindo. Ano passado eu fiz os exames, deu vários tumores, vários cistos no pulmão e o médico, não, vamos continuar assim. Me deu uma bombinha, porque eu estava começando com um pouquinho de falta de ar, aquela Forstaz, eu acho que mais ou menos. Forster. Só que água com açúcar para mim, porque foi piorando, e esse ano progrediu bastante, a espirometria deu alterada, tive que fazer a biópsia para realmente, aí onde eu falei para o senhor, foi diagnosticada com a alfa-1 antiprepsina, deficiência, e a LAM. É a rara das raras. Rara das raras, né? Não, tá bom. Só que lá em Florianópolis eu não achei ninguém que entendesse dessa doença. Eu não sei se em Santa Catarina tem, porque eu estou completamente perdida. Vocês estão falando de angiolipoma? Nunca soube que eu poderia ter isso, ou ter que procurar um nefro, ou nada disso para mim falado. Então, eu estou bem perdida aqui. E agora eu pergunto para o senhor, o que eu faço? Eu vou procurar um centro, ou eu sinto que hoje é um dia que eu esqueci de me fazer o trimbol lá no hotel, deixei no hotel, eu estou muito cansada. Então, eu estou me sentindo assim, meio perdida em relação a essa doença. A gente tem... o centro aqui, claro, está sempre à disposição para receber. A gente tem alguns centros no sul, o centro de... Florianópolis tem? Não, a Karen está em Curitiba com a Mariana, que é um centro cadastrado. Temos em Florianópolis, se não me engano, o Dr. Camilo, não é? Lá tem o hospital, acho que Nereu Ramos, é isso? Está na lista? Não me lembro. Você consegue abrir o site da Lambda? Consigo. Não, é Dr. Camilo, isso aí eu vi. Tem o Dr. Camilo e tem uma residente que foi nossa aqui, que é a Manuela, que trabalhou bastante aqui com doença intersticial, e ela fez uma parte também em alfa-1 antitripsina, então talvez seja um... Mas a minha pergunta é assim, quando tu vai tratar a LAM, tu tem que ter vários profissionais para trabalhar contigo? Depende. A princípio, sim. Porque assim, você precisa de um pneumologista, obviamente, e o que deve ser, em geral, quem guia na maioria das vezes,
Claro, você pode ter, eventualmente, quando tem esclerose tuberosa, o paciente é mais novo, tem muita manifestação neurológica, acaba sendo, muitas vezes, a referência a um neuropediatra, mas do adulto, geralmente, é o pneumologista. E aí vai depender. A gente tem uma série de pessoas que precisam do nefrologista quando tem um angiomiolipoma, mas se não tiver nenhuma outra manifestação, você precisa do pneumologista. Aí você pode precisar de alguém para dar um suporte de reabilitação, né, de fisioterapia. Então, tudo depende de caso a caso, né? Porque no momento só estou com um pneumologista, entendeu? Aí eu agora estou fazendo a papelada para conseguir o Cirolimo, talvez até o final do mês ele já venha. Mas eu fiquei assim, quando falar do encontro, assim, eu tenho que saber mais alguma coisa sobre essa doença, porque eu estou já 2 anos tratando uma coisa que eu não sei o que é. Talvez a gente pudesse conversar particularmente sobre o seu caso no intervalo, né, com um dos médicos e tudo, doutora Tatiana, doutor Bruno, né, doutora Martina também está aí, porque é um caso bem particular, são orientações que, né, muitas de nós já temos, e você está agora recém-medicada, precisa de um tempinho mais particular, mais especial. Né? Talvez a gente possa fazer isso. Né? Sim, sim. Alguém está no caso da Josiana também? Acho que não, né? Acho que talvez só a Josiana. Eu estou também perdida. A Vilma. Isso, Vilma. Eu fiquei sabendo há 5 ou 6 anos atrás, mais ou menos, uma tomografia do pulmão, que eu tinha LAM. Passei por vários pneumologistas. Estou com cisto no rim, tenho a pele cheia de bolinhas, não sei definir o que é, a dermatologista cuida como dermatite atópica, e eu não sei até em que ponto está a minha LAM. Estou completamente perdida. Não Você, sei. Vilma, é da onde mesmo? Eu sou de São Paulo. De São Paulo. Estou que nem ela, não sei, todas essas coisas que falaram, angiô, não sei o que é, entendeu? Só sei que tem cistos no rim, na tomografia, então eu também estou perdida. Mas aí a gente organiza aí no intervalo, para uma forma de ajudar. Uhum. Bom, os próximos 2 assuntos seriam esses novos medicamentos, talvez a gente possa passar rapidamente por isso, mas tem a questão... sim, sobre a questão... Sobre o diagnóstico mesmo. Vocês falando no cisto no rim e essas coisas, e a questão hormonal, eu tinha adenomiose, e eu me lembro muito bem que, com 30 e poucos anos, eu fiz um tratamento bastante severo com hormônio. E eu fiquei aqui imaginando se esses cistos eles surgiram há tanto tempo atrás. Tem alguma relação, doutor? E eu também me lembro que tinha um cisto no meu rim que eu também nunca levei muito em consideração, porque os médicos também não tiraram muita... É que são 2 coisas diferentes. Cisto no rim, se você fizer aqui de todo mundo aqui, acho que uns 90% deve ter cisto no rim. É uma das coisas mais... É diferente do angiomiolipoma, que é um tumorzinho benigno, que tem umas características específicas. O cisto no rim é diferente. Entendi. Eu sou a Graziella, eu descobri a LAM no início da pandemia. Faço tratamento com o Dr. Bruno, mas antes de chegar no Dr. Bruno, é aquela coisa, a gente vai fazer passa pela tomografia de tórax, né? Os médicos, no meu caso, aparentemente foi muito óbvio, já não foi difícil o diagnóstico. E aí, o pulmão muito cheio de bolinhas, eles realmente ficaram perdidos, né? Tive que repetir 3 vezes a toma no mesmo dia, com ou sem contraste. Então, assim, realmente eles ficavam mais assustados do que eu no hospital ali, porque eu não estava entendendo nada, e eles chamam uma junta médica e tudo mais. Então, a gente vai chegando nas pessoas, nos profissionais especializados, com muita pesquisa, né?
Então, esse susto que se recebe no começo, se a gente não procurar realmente as pessoas que tratam já da LAM, né, que é a informação que a Alhambra traz no site, né, tem informação dos médicos, tem os médicos que participam desses tratamentos, tem os centros de referência, realmente a gente fica perdido, se continuar sem saber, né? Então, essa informação é muito importante. Acho que a Alhambra faz um excelente trabalho também nesse sentido. Exato. Então, a gente tem algumas questões ainda que eu acho que são importantes, a questão da abordagem do pneumotórax e da pleurodese e do transplante pulmonar, né? Talvez o Bruno possa comentar rapidamente. A gente abre para perguntas de alguns minutos, porque a gente já está com o tempo quase que estourado, mas o importante é a gente discutir, né? O pneumotórax é isso mesmo. A tendência é que a gente faça uma abordagem logo depois do primeiro evento, porque existe uma chance de repetição de 80% a 85%. Então, se você teve um pneumotórax, a chance muito maior é que você vai ter um outro. Por isso que existe a indicação de abordar logo. A gente também tende a evitar a pleurodese com talco, porque quando joga talco na cavidade, na pleura, acaba grudando muito ali, grosseiramente, e isso depois pode dificultar um pouco um transplante no futuro. Então, a ideia é fazer uma cirurgia mesmo, para abordar, ao invés de só jogar talco pelo dreno, que era o que se fazia há mais tempo, não se fazia cirurgia. Hoje a cirurgia é tranquila, é mais efetiva e é o que a gente acaba priorizando quando tem um pneumotórax. Em relação ao transplante, acho que não tem muito que acrescentar em relação ao que ele falou. A nossa experiência aqui, a gente tem até artigo no assunto, é muito boa. Então, talvez, dentre as doenças para transplante, a LAM seja melhor, porque são as pessoas jovens, na maioria das vezes, sem doença ou com pouca doença. E a gente também tem o mesmo problema de disponibilidade de pulmão. Aqui a gente não tem uma priorização como tem nos Estados Unidos. Lá eles usam uma série de critérios para classificar o paciente, para priorizar para o transplante. Aqui acaba, na grande maioria das vezes, considerando a ordem de entrada. E a partir do momento que a paciente é incluída em lista, 1 ano e meio a 2 para ser transplantado. Isso varia um pouco de época para época. Então, é um ponto que ainda é limitante. A sorte é que, especificamente em relação à LAM, é uma doença que progride de uma maneira mais lenta. Então, em geral, dá tempo para o transplante, diferentemente de outras doenças, né? Então, passamos para as perguntas. Doutor Bruno, meu nome é Rogério, eu sou esposo da Angélica de Vitória, Espírito Santo. É o seguinte, no primeiro bloco da entrevista, um negócio que me preocupou, que ele explicou que existe a LAM espontânea e a LAM ligada à esclerose tuberosa e a angiomiolipoma. Então, essa LAM espontânea, ela pode ter características de transmissão genética para filhos? Em geral, não. Existe uma mutação aleatória no desenvolvimento da pessoa, mas que não é uma característica que normalmente se transmite para filhos. Isso está associado à esclerose tuberosa, principalmente. Tá bom. Muito obrigado. Bom dia. Doutor, eu vi que no vídeo o doutor ele recomenda a pleurodese via mecânica. No meu caso, eu fiz em ambos lados, né, com talco. Qual seria assim, a diferença da mecânica para o talco? A diferença a efetividade é parecida, mas a diferença é que a pleurodese com talco, geralmente ela gera mais inflamação. Então, quando você gera mais inflamação ali, a pleura acaba colando muito, fica, grosseiramente é isso, fica muito enrijecida. E depois, se a pessoa precisar de um transplante, é mais difícil descolar o pulmão. Não é que é impossível. Na hora de você tirar o pulmão para colocar o outro, para você descolar, é mais difícil quando você tem a pleurodese por talco. Mas não é que
que contraindica um transplante. É principalmente em relação a isso. E o talco ele pode dar mais reação de inflamação no organismo, assim, né? Quando você faz a injeção do talco, ele pode gerar uma resposta de inflamação no organismo no momento da pleurodese maior do que os outros procedimentos. Então, esse é um outro potencial problema. Um talco adaptado. Eu achei interessante, doutor Bruno, uma coisa que ele falou. Está ligado aqui? Está ligado. Tá? Então, tá. Então, só fazer já que está falando da pleurodese, assim, ele falou que quando se sabe que a paciente tem LAM e ela ainda não teve nenhum episódio de pneumotórax, quando acontece esse primeiro, já vai imediatamente, né? Não espera assim ter esse primeiro, depois. Não, na verdade, o melhor momento para abordar o pneumotórax é quando ela está com pneumotórax, está drenada, e aí você já aproveita para fazer o procedimento nesse momento. Você não espera esse pneumotórax melhorar ou tirar o dreno para depois... Porque, geralmente, assim, muitas pacientes chegam, elas já tiveram um pneumotórax, né? Aí vai acontecer um segundo... Aí essa paciente vai fazer. Então, se ela chega com o primeiro pneumotórax, já teve, o pulmão expandiu, aí não faz sentido mexer, porque a gente não sabe se ela vai ter o outro. Não, mas aí ela vai ter um outro, aí ela já faz. No segundo, sim. Mas se já sabe que ela já tem e ela vai fazer e fez um pneumotórax, aí já faz a pleurodese. Não, se o pneumotórax já está resolvido, o pulmão já está expandido, o ar já saiu e, sei lá, um mês depois ela aparece com o pulmão normal... Não faz sentido a gente programar uma cirurgia para fazer a pleurodese, entendeu? Depois de muitos anos, passei 14 anos sem ter nenhum episódio. Eu passei 14 anos sem ter nenhum episódio de pneumotórax. Eu tive 2 e agora, esse ano, eu tive novamente 1. Só que foi um pneumotórax pequeno, o organismo absorveu. No caso, valeria a pena eu ter feito uma pleurodese desse pulmão esquerdo que nunca havia tido nenhum episódio de pneumotórax? Ivana, eu não sei te explicar por que você fez esse pneumotórax, realmente. Assim, foi bem intrigante. Assim. Mas eu não faria, assim, ainda mais que foi um pneumotórax muito pequeno. Acho que não faz sentido. Assim, não quer dizer que a sua doença começou a ficar ativa. Sua doença nunca foi ativa, desde que você está aqui. Faz um pneumotórax pequeno, acho que Eu sou o Washington, esposo da Bila, portadora. Nós somos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Queria saber, doutor, qual que é a importância ou não da atividade física na portadora de LAM? E se pode trazer uma questão de saturação, de dispneia ou algo mais assim, ou é totalmente favorável e vai melhorar a questão pulmonar? É totalmente favorável. Isso a gente viu não só com o estudo daqui, mas com o estudo de fora, que talvez seja uma das condições tão importantes quanto usar medicação. Assim. Acho que é um pilar fundamental. Claro, precisa ser avaliado se é uma paciente que tem doença mais leve, se dá para ela fazer a atividade física habitual na rotina do dia a dia, ou se é uma paciente com doença mais grave, que precisa ser feita sob supervisão, num lugar com controle de oxigenação, com controle do batimento cardíaco. Então, essas variantes vão ocorrer, mas assim, o que a gente viu é que é fundamental. As pacientes que fazem atividade física, elas têm uma evolução melhor e é seguro fazer. Claro, exceto também se não tiver com pneumotórax, né? Com pneumotórax não faz sentido, mas então atividade física é fundamental.
A gente pode passar para a Marli, fechar com a pergunta da Marli, fazemos um intervalo um pouquinho menor, a gente tinha previsto 30 minutos, a gente faz de uns 20 minutos, no máximo, e nós vamos ter mais 2 palestras técnicas, né, antes da palestra final, que é da doutora Isabel, que também já está ali, e aí outras perguntas vão surgir para a doutora Tatiana e doutor Carlos, que vão fazer uma sessão de perguntas e respostas, né, conjuntamente. Tá bem? Então, vamos lá, Marli. O doutor Bruno, acho que sabe, né, que até viu a minha tomografia. Em maio, eu tive o meu 5º pneumotórax, sendo que há muitos anos atrás, teve necessidade de drenagem, né, e esse agora. Só que eu moro bem no interior. Eles não sabem nem o que é LAN lá, tem um médico que estuda. Então, no meu caso, que eu teve que fazer o dreno, seria o momento de fazer a pleurodese. É o melhor momento. É o melhor momento. E eu que moro lá e que ninguém faz, então... E significa que a minha doença está ativa, então, se eu tive esse pneumotórax? Então, se foi um pneumotórax isolado, assim, depois, eu tive esses 4 primeiros, passei vários anos sem ter o pneumotórax, sua doença não está ativa, e se faz um pneumotórax, já numa fase de menopausa, por exemplo... Que é o meu caso, né? Então, pode ser só que a pleura ali tenha descolado um pouquinho dos eventos anteriores e acabou fazendo um pneumotórax pequeno. Não acho que a sua doença se tornou ativa de uma hora para outra. É uma doença que estava quieta e, de repente, ficou ativa e que o pneumotórax vai indicar isso. Aí precisa ver. Se é um pneumotórax muito grande, que levou à queda de oxigenação, nesse contexto, né, que levou à queda de oxigenação, uma repercussão maior... A tendência é tentar fazer uma abordagem, porque aí o risco de ter um pneumotórax de novo com repercussão maior vai existir. Agora, se foi um pneumotórax pequeno, uma área pequena, sem maiores repercussões, aí eu acho que dá só para drenar, esperar o pulmão expandir e a gente ser mais conservador nesse sentido. Acho que aí é um pouco diferente da indicação de rotina, né? Entendi. A minha saturação baixou bastante. A minha saturação... Eu não sei se baixou, chegou a 87. Baixou um pouco. Chegou a 87, mas depois foi tranquilo. Fez a drenagem e estou super bem. Então acho que pode ter sido só um descolamento... da pleura dos eventos anteriores. Né? Eu creio nisso. Então tá. Obrigada. Vamos para o intervalo, então?